Olá, sou Denise Pini Fonseca e este é o canal Letramento Socioambiental. O mês de junho é internacionalmente conhecido como o mês do meio ambiente, pois é quando nós dedicamos tempo para refletir sobre a nossa relação com a natureza. Em 2015, o Papa Francisco nos convidou a aprofundar o entendimento da relação homem-natureza a partir do conceito da ecologia integral. Essa nova perspectiva não apenas desafiou a humanidade a renunciar às práticas de consumo e descarte e adotar gestos efetivos de cuidado, mas também transferiu a compreensão da relação homem-natureza do campo da economia política para a esfera da ética, tanto no cuidado da natureza quanto da dignidade humana, de todas as formas de humanidade. Recentemente, o Papa Leão XIV aprofundou a centralidade desta preocupação em face da revolução da inteligência artificial, colocando mais uma vez os mais vulneráveis no centro da ecologia integral. Para a realidade brasileira, essa reflexão passa necessariamente pelas populações historicamente silenciadas ou econômica e territorialmente violentadas. Estamos falando dos povos originários, das populações quilombolas e afrodescendentes e das ditas populações tradicionais, tais como pescadores artesanais, caiçaras, ribeirinhos, extrativistas, pantaneiros, geraizeiros, quebradeiras de coco, entre tantos outros. Para estas populações, qualquer forma de letramento socioambiental precisa ser contextualizada e articulada aos saberes próprios das comunidades locais, para que ele cumpra com ética e respeito o seu papel pedagógico. A nossa conversa de hoje tem foco no letramento socioambiental indígena. E o seu aspecto mais importante é o vanguardismo que o nosso entrevistado vem assumindo ao explorar três conceitos muito atuais e em pleno processo de consolidação: o pluralismo jurídico, a justiça climática e o projeto civilizatório do bem viver. Em junho de 2026, no Dia do Meio Ambiente, o nosso convidado de hoje publicou o artigo Letramento Socioambiental Indígena, Pluralismo Jurídico e Justiça Climática no Marco do Bem Viver, no dossiê Territórios do Bem Viver da revista Letramento Socioambiental. Anapuaca Muniz Tupinambá Ranhanhan é uma importante liderança indígena brasileira, atuando como etnocomunicador, curador de exposições, radialista, DJ, palestrante e consultor. Ele é graduando em jornalismo pela Faculdade Católica Paulista e foi o criador do conceito de etnomídia indígena. Com isso, contribuiu com a construção da soberania narrativa e digital dos povos indígenas no Brasil. É idealizador, fundador e CEO da Rádio Yandê, a primeira web rádio indígena do país, do Mani Bank, uma iniciativa pioneira de Open Banking indígena, e do IB Festival, dedicado à música indígena contemporânea. Ele é ministro-chefe Zulu da Universal Zulu Nation, que articula ancestralidade, cultura urbana e inovação social. É conselheiro municipal de política cultural da cidade do Rio de Janeiro na cadeira de identidade indígena e conselheiro indicado ao Museu Nacional dos Povos Indígenas, contribuindo para políticas públicas de memória, de representação e protagonismo indígena. E tem mais, ele é especialista em hipermuseus e inteligência artificial indígena, desenvolvendo projetos que articulam inteligência ancestral, tecnologia e economia para fortalecer a autonomia dos povos originários. Anapuaca, seja super bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui no canal Letramento Socioambiental para conversar com a gente sobre o conceito letramento socioambiental indígena que você vem construindo no vão que existe entre o conhecimento acadêmico tradicional e os saberes e práticas ancestrais que resistem nos territórios e territorialidades indígenas do Brasil. Olá, obrigado pelo convite, pela acolhida. É uma alegria estar no canal Letramento Socioambiental para conversar sobre uma reflexão que nasce do encontro entre território, conhecimento, direito e ação política.
Quando falamos de letramento socioambiental indígena, não estamos falando apenas de aprender conceitos sobre meio ambiente. Estamos falando de reconhecer que os povos indígenas produzem conhecimentos, interpretam mundos e constroem soluções há muitas gerações. Espero que essa conversa aproxime os saberes dos territórios, a academia, as políticas públicas e a sociedade, e que possamos transformar conhecimento em prática, direito em proteção e memória em futuro. É uma honra estar aqui com vocês. Então eu vou começar essa nossa conversa pedindo para você explicar para os nossos ouvintes como que você vem trabalhando o conceito letramento socioambiental indígena. No seu artigo, você define 3 dimensões desse letramento que estão interconectadas. Você consegue fazer um resumo de cada uma dessas dimensões para que nós fiquemos todos na mesma página quando se fala de letramento socioambiental indígena? Tem como traduzir alguma dessas conexões em termos práticos ou dar exemplos que você já tenha observado? Conta isso para a gente, por favor. Eu costumo explicar que o letramento socioambiental indígena é como uma ponte entre o saber, direito e ação. Ele não é apenas uma educação ambiental voltada para ensinar alguém a reciclar, economizar água ou preservar uma área. Essas atitudes são importantes, mas são insuficientes quando a degradação ambiental está ligada à desigualdade, à invasão dos territórios, ao racismo ambiental e à exclusão dos povos indígenas dos espaços de decisão. No artigo, organizo o conceito em 3 dimensões interligadas. A primeira é a dimensão epistêmica. Epistêmica pode parecer uma palavra difícil, mas a ideia é simples. Quem tem o direito de produzir o conhecimento e de dizer o que conta como conhecimento? Durante muito tempo, os povos indígenas foram tratados apenas como fonte de informação para pesquisadores externos. O letramento socioambiental indígena muda essa posição. Ela reconhece os povos indígenas como autores, pesquisadores, educadores, comunicadores, intérpretes dos seus próprios territórios. A oralidade, os rituais, as línguas, a memória dos mais velhos, o manejo da terra e a leitura dos ciclos naturais não são folclore, são sistemas de conhecimento. A segunda é a dimensão jurídica. Ela envolve conhecer criticamente as leis, os tratados e os direitos territoriais, ambientais e culturais, mas também envolve reconhecer que o direito estatal não é o único sistema de normas existente. Nós, povos indígenas, possuímos formas próprias de organização, de decisão, cuidado e de resolução de conflitos. O letramento jurídico permite compreender a legislação e identificar contradições e exigir direitos, e dialogar com as instituições sem abandonar o direito próprio. A terceira é a dimensão política. Conhecimento e direito precisam produzir a capacidade de ação. Isso significa formar lideranças, fortalecer as assembleias comunitárias, participar de conselhos, acompanhar políticas públicas, comunicar violações e construir propostas. Não basta que um direito exista no papel, é necessário ter condições de transformá-lo em proteção territorial, orçamento, participação e governança. Lembre-se, governança. Um exemplo prático aparece nos territórios demarcados. Uma comunidade pode reunir o conhecimento dos mais velhos sobre os rios, as plantas, as caças e o ciclo da floresta, como ferramentas de georreferenciamento e monitoramento e comunicação. O saber territorial identifica a mudança. A dimensão jurídica mostra quais direitos estão sendo violados. As dimensões políticas organizam a denúncia, a mobilização e a incidência institucional. Nos processos de retomada, a memória territorial,
os nomes dos lugares, as narrativas, os documentos, a comunicação ajuda a reconstruir vínculos e fundamentar reivindicações. Nos contextos urbanos, o letramento socioambiental indígena ajuda a enfrentar a invisibilidade e o racismo ambiental, reivindicando saúde, educação, cultura, memória e participação. Por isso, as três dimensões não funcionam separadamente. O conhecimento orienta a leitura do mundo, o direito oferece instrumentos de defesa e a política transforma essa leitura em uma ação coletiva. E essa é a base do conceito. Anapuaca, tanto o dossiê quanto o seu artigo manejam o conceito andino do bem viver como um referencial ético civilizatório para a construção do letramento socioambiental indígena. Seria excelente se você pudesse dar aos nossos ouvintes uma ideia geral do que significa esse conceito para os povos indígenas latino-americanos e como ele foi apropriado pelo pensamento acadêmico da região, tornando-se quase uma categoria doutrinária para políticas públicas relacionadas ao cuidado da natureza e da dignidade humana. Faz um resumão para a gente desse conceito, por favor. O bem viver não significa simplesmente viver melhor, no sentido do consumo, do conforto individual ou da acumulação. Também não é uma fórmula única para todos os povos indígenas do mundo. Ela nasce de cosmovisões, de cosmogonias andinas, expressadas ou expressas por conceitos como Sumak Kausai, em Quechua, ou também do Sumaca Maniá, em Aymara. É difícil, mas a gente consegue colocar para fora. Com o tempo, esses conceitos foram ganhando circulação política, acadêmica e jurídica na América Latina. Em termos simples, o bem viver propõe que uma vida boa não pode ser construída à custa da destruição da vida e de outras pessoas, de outros povos ou da natureza. O centro deixa de ser o indivíduo isolado e passa a ser a relação. A relação entre pessoas, comunidades, territórios, águas, florestas, animais, seres espirituais e gerações futuras. Isso muda a pergunta. Em vez de perguntar apenas quando uma economia cresceu, o bem viver pergunta: esse crescimento melhorou a vida coletiva? Ele protegeu os territórios? Respeitou os ciclos naturais? Distribuiu benefícios? Garantiu dignidade? Fortaleceu a comunidade ou produziu dependência, expulsão ou desigualdade? Alguns princípios são fundamentais e o primeiro é a reciprocidade. Ninguém existe sozinho em toda a retirada da natureza. Ela cria responsabilidades. O segundo é a complementariedade. As diferenças não precisam ser organizadas. É uma hierarquia na qual o conhecimento elimina o outro. O terceiro é a coletividade. A vida comunitária e o bem comum não podem ser sacrificados em nome de interesses particulares. E o quarto é a territorialidade. Território não é apenas uma área do mapa. É memória, é alimentação, espiritualidade, é parentesco, é língua, é história e ela é futuro. O pensamento acadêmico latino-americano passou a trabalhar o bem viver como uma crítica ao desenvolvimento baseado no crescimento ilimitado e no extrativismo. Esse movimento foi importante porque ajudou a transformar uma discussão antes tratada como apenas cultural filosófica em uma referência para debates sobre economia, direito, educação, ecologia e políticas públicas. O Equador e a Bolívia incorporaram princípios relacionados ao bem viver aos seus textos constitucionais, e isso criou uma abertura para novas finalidades do Estado e para uma relação menos antropocêntrica com a natureza. Mas existe um cuidado necessário. Quando a academia ou o Estado retira o bem viver de suas raízes comunitárias e indígenas, ela pode virar apenas uma expressão bonita, mas esvaziada de poder.
Não basta citar o conceito em documentos, enquanto continua as mesmas práticas de mineração predatória, desmatamento, violência e exclusão. O bem viver exige mudanças de prioridades, de participação real dos povos, da transformação institucional, e nesse momento que entra o letramento socioambiental indígena, ela ajuda a fazer a passagem do princípio para a prática. Forma pessoas e comunidades para compreender os direitos, fortalecer a governança territorial, participar de decisões, traduzir valores como reciprocidade, equilíbrio e coletividade em ações concretas. Portanto, o bem viver não é uma volta romântica ao passado. É uma proposta contemporânea de futuro e ela nos convida a abandonar a ideia de que desenvolvimento significa dominar a natureza e nos convida a construir sociedades nas quais viver bem seja possível sem impedir que os outros seres, povos e gerações também vivam. É impressionante a mudança que pode ocorrer quando uma sociedade desloca as categorias centrais que sustentam seus projetos societários, adotando outras cosmovisões e outros valores éticos. Adotar o bem viver como matriz de pensamento social e ambiental permitiria uma reestruturação doutrinária com um alcance social, político e jurídico que atenderia muito bem aos chamados papais de 2015 e de 2026. Mas essas mudanças ainda estão no berçário das legislações e jurisprudências em todas as instâncias legislativas e jurídicas das sociedades contemporâneas. Eu gostaria de pedir para você destrinchar para os nossos ouvintes o que são os chamados direitos da natureza, que você trabalha no seu artigo e que você já está mobilizando para atuar como consultor de políticas públicas. Por favor, troque essas ideias em miúdos para a gente. Para explicar os direitos da natureza de forma simples, eu começaria com uma mudança de posição jurídica. No modelo tradicional, a natureza costuma aparecer como propriedade, recurso ou objeto de proteção. Ela é protegida porque serve aos seres humanos, porque produz água, alimento, energia ou riqueza. Nos direitos da natureza, ela passa a ser conhecida como sujeito de direitos, com valor próprio, independentemente de sua utilidade econômica. Isso significa reconhecer que um rio e uma floresta, uma nascente ou um ecossistema têm o direito de existir, manter seus ciclos e regenerar-se e ser restaurado quando sofrem os danos. Com esses seres não comparecerem diretamente diante de um tribunal ou de uma instituição, pessoas, comunidades, organizações ou guardiões podem representá-los. Uma comparação: crianças, gerações futuras e pessoas que precisam de representação também possuem direitos e ainda em outra pessoa atue juridicamente em seu nome. Com a natureza, a lógica é semelhante. A representação não cria o direito, ela permite que esse direito seja defendido. E essa mudança não elimina os direitos humanos, não significa colocar as pessoas contra a natureza. Pelo contrário, ela reconhece a dignidade humana, depende da integridade dos sistemas vivos. Não existe direito à saúde sem água limpa, não existe segurança alimentar sem solo, clima ou biodiversidade. Não existe cultura indígena separada do território. Portanto, proteger a natureza como sujeito também fortalece o direito de coletivos e humanos. Os povos indígenas oferecem fundamentos profundos para essa transformação, porque muitas das cosmogonias e cosmovisões não separam radicalmente a humanidade e a natureza. Rios, montanhas, florestas, animais e ventos não são apenas cenários ou matérias-primas. Elas integram redes de parentesco, espiritualidade, memoriância e responsabilidade. Mas é importante não tratar todos os povos indígenas como se tivesse uma única visão. Cada povo possui sua história, sua língua e sua própria maneira de se relacionar com o território.
No campo jurídico, os direitos da natureza deslocam a pergunta. Em vez de perguntar apenas se uma atividade econômica cumpriu determinada licença ou se o dano pode ser compensado financeiramente, pergunta-se também: o ecossistema consegue continuar vivo? Seus ciclos foram interrompidos? A reparação recompõe sua integridade? Quem participa da decisão? Quais conhecimentos foram considerados? E aí, o letramento socioambiental indígena se torna decisivo. Ele permite que as comunidades compreendam os instrumentos jurídicos, produzam registros, apresentem seus conhecimentos, participem de consultas, formulem propostas e acompanhem a implementação das políticas. O conceito jurídico precisa chegar ao território em linguagem compreensível e precisa retornar às instituições carregadas de experiência do território. Em políticas públicas, isso pode se traduzir na proteção de nascentes, na criação de mecanismos comunitários de cuidado e representação no monitoramento territorial, na restauração de áreas degradadas, na participação popular, na educação socioambiental contextualizada. Mas uma lei sozinha não resolve. São necessários orçamento, responsabilidades definidas, indicadores, fiscalizações, transparência e participação permanente. Em resumo, os direitos da natureza não são apenas uma metáfora, são a ferramenta jurídica e ética para limitar a exploração, reconhecer a interdependência da vida, da responsabilidade em instituições e agentes econômicos, pela manutenção e restauração dos sistemas vivos. Recentemente, no interior de São Paulo, o projeto de lei que institui a Política Municipal Guardiã das Águas de Lorena recebeu um parecer jurídico favorável em termos da sua constitucionalidade e o projeto já seguiu para as instâncias deliberativas da Câmara Municipal. Atuando como consultor do vereador responsável por esse projeto de lei, você utilizou artigos publicados no dossiê Territórios do Bem Viver e conseguiu incluir no projeto alguns desses conceitos que estamos tratando nessa nossa conversa, incluindo a recomendação de ferramentas de letramento socioambiental no município. Uau, isso é incrível! Esse fato constitui uma conquista importante para os autores e autoras envolvidos, muitos dos quais são indígenas, pois esse é o caminho mais virtuoso possível para qualquer reflexão doutrinária que deseje promover justiça social e ambiental. Parabéns por esse feito, Anapuaca, e parabéns ao município de Lorena por avançar em suas políticas públicas de cuidados socioambientais. Então, você poderia comentar esse processo para os nossos ouvintes e adiantar quais são os desdobramentos que você antevê para uma conquista como essa? Por favor. Esse processo é importante porque mostra que um conceito pode sair do artigo, atravessar o debate público e começar a produzir efeitos institucionais. No caso de Lorena, no estado de São Paulo, a proposta da Política Municipal Guardiã das Águas trabalha a água não apenas como um recurso administrativo pelo município, reconhece a água como elemento vivo, essencial à coletividade e merecedor de proteção contínua. A minha contribuição como consultor foi aproximar 3 campos, que muitas das vezes aparecem separados. O primeiro é o conhecimento produzido do dossiê Territórios do Bem Viver. O segundo é a linguagem jurídica necessária para que uma proposta seja constitucional, aplicável e compatível com as competências municipais. E o terceiro é a realidade concreta do território, seus rios, suas nascentes, suas comunidades, suas instituições e seus desafios ambientais. Esse trabalho de tradução é fundamental. Não adianta copiar um conceito acadêmico para dentro de uma lei sem mostrar como ela funcionará. Também não adianta criar uma lei tecnicamente correta que a população não compreenda ou da qual não participa. Por isso,
A recomendação de ferramentas de letramento socioambiental é tão relevante. A política precisa formar servidores, educadores, estudantes, conselheiros, lideranças comunitárias e moradores que compreendam o ciclo das águas, dos direitos envolvidos ao mecanismo de participação e suas formas de acompanhar a atuação do poder público. O parecer favorável de constitucionalidade é uma etapa importante. Ela demonstra que há propostas inspiradas nos direitos da natureza, no bem viver e na justiça socioambiental podem dialogar com a ordem jurídica do Brasil. Mas é importante não confundir essa etapa com a conclusão do processo. Ainda existe deliberações legislativas, a possível sanção, regulamentação e principalmente a implementação. Os desdobramentos que considero fundamentais são muito concretos. Primeiro, definir responsabilidades claras entre a secretaria e os órgãos municipais. Segundo, garantir a participação social com a presença das comunidades diretamente afetadas. Terceiro, criar indicadores para acompanhar a qualidade da água, a recuperação das nascentes, a educação socioambiental e a transparência das decisões. Quarto, prever recursos orçamentários, porque uma política sem estrutura pode permanecer apenas simbólica. E quinto, produzir materiais de formação acessíveis e contextualizados para a realidade local. Outra possibilidade é que a cidade de Lorena se torne a referência para outros municípios no Brasil, mas isso não deve gerar simples cópias, né? Cada cidade precisa conhecer seu território, ouvir suas comunidades, adaptar os instrumentos à sua realidade ecológica, social e cultural. Uma política para a água em uma cidade do Vale do Paraíba não pode ser aplicada de modo automático, em outro bioma ou em outro contexto. Também vejo a possibilidade de criar redes entre municípios, universidades, escolas, movimentos sociais, povos indígenas e comunidades tradicionais. Essas redes podem compartilhar metodologias, dados, experiência de restauração e forma de participação. A principal conquista para mim é demonstrar que o conhecimento não precisa permanecer preso à universidade ou a uma publicação. Quando existe diálogo e rigor e compromisso público, uma reflexão pode se transformar em norma, formação, governança e cuidado territorial. É justamente essa passagem da teoria para a prática que o letramento socioambiental indígena propõe. E agora, para a gente terminar esse nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de pedir para você que resumisse para os nossos ouvintes o que você concebe como letramento socioambiental indígena. Qual a sua definição, que dimensões ele abarca e como ele articula teoria e prática. Seria muito bom se você pudesse ilustrar algumas das suas ideias com exemplos de experiências que você considere bem-sucedidas, observadas em processos de letramento socioambiental contextualizados. E, claro, qual a mensagem final que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Eu definiria o letramento socioambiental indígena como um processo formativo, territorial, político e jurídico, que reconhece os povos indígenas como produtores, né? Como fazedores de conhecimentos que fortalecem sua capacidade de compreender, defender e transformar as realidades socioambientais. Ela não é uma versão indígena da educação ambiental, é convencional. Ela não se limita a ensinar boas práticas individuais. Parte do entendimento de que a crise climática também é uma crise de poder, de direitos, de representação e de modelo civilizatório. Por isso, precisa articular conhecimento, território, comunicação, espiritualidade, direito, autodeterminação e participação pública. Suas 3 dimensões são indissociáveis. A dimensão epistêmica reconhece a legitimidade dos conhecimentos indígenas, da oralidade, das línguas, das memórias, dos rituais e das práticas de manejo. Já a dimensão jurídica, ela desenvolve uma leitura crítica das leis e fortalece tanto o uso estratégico do direito estatal
quanto ao reconhecimento dos sistemas normativos próprios. A dimensão política transforma o conhecimento e o direito em organização, em incidência, governança e decisão coletiva. A teoria aparece nos conceitos de bem viver, direitos da natureza, justiça climática, pluralismo político. A prática aparece quando esses conceitos orientam uma assembleia, uma escola, uma rádio, um plano de gestão territorial, uma política municipal ou uma ação de proteção de uma nascente. A teoria ela organiza, a prática testa, corrige e dá vida à teoria. Existem experiências bem-sucedidas quando a formação nasce do território e retoma para ele. Um exemplo é o monitoramento ambiental comunitário que combina conhecimento dos mais velhos com mapas, registros audiovisuais e tecnologias contemporâneas. Outro exemplo é a educação escolar diferenciada, quando professores, línguas, histórias e materiais da própria comunidade participam do currículo. A transmissão é intergeracional e também ela é central. Crianças e jovens aprendem acompanhando práticas, ouvindo narrativas e participando das responsabilidades coletivas. A comunicação indígena é uma outra experiência decisiva. Uma rádio, uma plataforma digital, uma produção audiovisual pode denunciar as violações, registrar memórias, fazer conhecimento circular e disputar a forma como a sociedade enxerga os povos indígenas. A Rádio Andê, por exemplo, ela demonstra que comunicar não é apenas divulgar uma realidade, é construir soberania na narrativa, fortalecer redes e produzir incidência. Nos territórios em retomada, o letramento aparece na reconstrução da memoriância, na reconstrução da memória, na formação jurídica, na comunicação das lutas. Nos contextos urbanos, aparece no enfrentamento da invisibilidade, na defesa de direitos culturais e ambientais, na participação em políticas públicas. Para que essas experiências sejam bem-sucedidas, elas precisam respeitar 4 princípios: protagonismo indígena, contextualização territorial, continuidade e condições materiais. Não basta realizar uma oficina isolada e encerrar o projeto. É necessário formar redes, garantir recursos, acompanhar resultados, reconhecer que cada povo possui sua própria forma de aprender, decidir e cuidar. A mensagem que eu deixo é que os povos indígenas não são apenas populações vulneráveis diante da crise climática. Somos sujeitos de conhecimento, de direito e de futuro. Nossos saberes não devem ser procurados apenas quando o planeta está em emergência. Deve participar das decisões desde o início, com autoria, poder, benefícios compartilhados. E o letramento socioambiental indígena é uma ferramenta para transformar reconhecimento em prática. É a presença do poder de decisão. Cuidar da natureza exige cuidar dos povos, dos territórios, das memórias, das gerações que ainda virão. Muito obrigado e seja um bom ancestral hoje. Anapuaca, eu agradeço muito por você compartilhar com os seguidores do canal Letramento Socioambiental essa extraordinária e pioneira reflexão sobre letramento socioambiental no Brasil. Foi uma honra para nós recebê-lo nesse canal que busca promover conversas vivas com o chão da escola, com os professores, com as comunidades e também com o pensamento científico latino-americano, especialmente em localidades mais remotas, nas quais as mídias tradicionais e a própria academia ainda encontram dificuldade de chegar. Para saber mais sobre o trabalho desse educador, comunicador e ativista indígena brasileiro que atua para promover letramento socioambiental indígena no Brasil, acesse a revista letramentosocioambiental.com.br e o canal Letramento Socioambiental no YouTube. Até o nosso próximo episódio e lembre-se, a educação muda as pessoas e são as pessoas que mudam o mundo. Produção do áudio Start Digital.